Me responde uma pergunta. Quanto de prazer há em sua vida? Eu sei, a resposta não é tão simples. Esse tipo de pergunta ele é justamente para fazer com que você pense. Será que, aliás, você tem aproveitado tudo o que a vida pode proporcionar? Será que você tem feito tudo aquilo que você deseja? Será que, aliás, você sabe o que é aquilo que você deseja? Nesse vídeo, a gente vai analisar esse tema, tomando como referencial para a nossa discussão uma importante obra do pai da psicanálise. O livro Além do Princípio do Prazer, de Sigmund Freud, que foi publicado em 1920. Eu me chamo Henrique e roda a vinheta, editor. Olá, ser humano incrível! O livro Além do Princípio do Prazer. Freud reformulou alguns conceitos da psicanálise até então considerados por ele como as únicas forças motrizes do aparelho psíquico. São eles o princípio do prazer e o princípio da realidade. Esse questionamento partiu da observação que ele fez de pacientes com neuroses de guerra, de brincadeira repetitiva de criança, a partir da observação que ele fez do próprio neto e da tendência de seus pacientes à repetição de comportamentos. Antes dessa reelaboração, Freud acreditava que o princípio de prazer fosse uma forma primária de trabalho do aparelho psíquico. Ele considerava que o ser humano se move pura e simplesmente para a obtenção de prazer. Um exemplo de princípio de prazer seria o de uma criança que tem vontade de comer batata frita. Entendendo essa vontade, a mãe oferece o que a criança pede, e então o desejo se concretiza. Só que, como nem sempre nossa vontade pode ser alcançada no momento exato de nosso desejo, ou nem sempre pode mesmo ser alcançada, não é mesmo? Muitas vezes precisamos adiar essa sensação de prazer. Nessa hora, você pode presenciar essa mesma criança chorando ao seu lado na praça de alimentação diante da negativa da mãe. Mas, mais do que isso, o exemplo da criança que quer comer a batata há de si, talvez sendo este motivo de sua mãe ter lhe recusado o pedido, que o alimento não é nutritivo. Em outras palavras, o desejo implica um malefício, ainda que não possa ser imediatamente percebido, ainda mais por uma criança. Freud também compreendia que, diante de certas circunstâncias em que o indivíduo note algum perigo no trato com o mundo exterior, surgem aquilo que ele chama de impulsos de autoconservação. Esses impulsos substituem o princípio de prazer pelo princípio da realidade. Mas o que seria, afinal, esse princípio da realidade? O princípio da realidade, sem desistir do propósito de um ganho final de prazer, impõe o adiamento da satisfação, a renúncia a muitas possibilidades positivas e a tolerância temporária do desprazer. Você talvez deve estar achando que o princípio de realidade é algo negativo porque nos afasta de nossa satisfação, mas não é bem assim. É necessário que o ser humano aprenda a lidar com o adiamento da satisfação. Do contrário, nossos impulsos fariam com que a gente não tivesse nenhum freio. O problema é quando ele recorre a esse recurso, mesmo sem precisar lidar com a frustração de postergar o prazer. Mas afinal, como devemos entender o prazer? Freud, então, procurou entender o prazer. Durante a sua atuação clínica, ele percebeu uma tendência à manutenção de pensamentos negativos e sensações autodestrutivas. Isso foi notado nos relatos de seus pacientes que tinham lutado na Primeira Guerra Mundial. Os sonhos deles traziam várias vezes situações de desprazer e lembrança dos horrores vivenciados nas batalhas. A função desses sonhos seria diferente da imaginada anteriormente por Freud. Nesses casos, não ocorria a indicação de um desejo, mas a repetição de cenas traumáticas, dolorosas como a retomada da angústia sentida naquele momento. Daí, ele se questionou: se algo é desagradável, por que o inconsciente busca reviver? Se o ser humano se move para a obtenção de prazer, como explicar esse tipo de comportamento?
Não faria sentido que os sonhos fossem representações dos desejos adormecidos no inconsciente, ao invés dessas situações traumáticas? Observando a brincadeira de uma criança considerada boazinha, por não chorar e suportar bem a ausência da mãe, Freud novamente questionou a disjunção entre o princípio de prazer e o princípio da realidade. Essa criança de 1 ano e meio brincava com carretel, fazendo desaparecer e reaparecer. Ele analisou esse jogo como uma simbolização da falta materna, mas o que mais o intrigou foi o fato de a partida ser encenada com maior frequência do que o episódio do retorno, que supostamente seria mais prazeroso. Por que o prazer seria menos experienciado do que o desprazer? Qual seria então essa tendência à repetição de momentos de desprazer, de falta? Foi assim que Freud entendeu que a substituição do princípio de prazer pelo princípio da realidade só pode ser responsabilizada por uma pequena parte, e não a mais intensa, das experiências de desprazer. O que ele descobriu ajuda, e muito, a entender nossa tendência à procrastinação e à repetição de situações desprazerosas. Ele passa então para definições bastante importantes para sua base teórica, que são as pulsões. Entendendo que o ser humano se move para a vida, para a satisfação de suas vontades, Freud indicou que o princípio de prazer estaria vinculado à pulsão de vida. Se preencher de ânimo, de vontade, de experimentar novas sensações, de buscar a felicidade, de realizar novas atividades, são exemplos de ações relacionadas ao prazer. No entanto, diante das observações que Freud fez, como eu já disse, os indivíduos nem sempre se movem para a busca de sensações de satisfação. A dor e a tristeza, muitas vezes, estão muito presentes na vida deles e não são imposições externas, mas na verdade buscas inconscientes para a concretização de uma pulsão bem diferente da pulsão de vida. A partir de seus conhecimentos em biologia, Freud então entendeu que a compulsão, a repetição, é uma característica que faz parte da condição dos seres vivos. Ele percebia que muitos pacientes viam em suas vidas uma repetição constante do mesmo tipo de frustração, do mesmo tipo de sofrimento. Essa tendência de retorno de situações bem parecidas de desprazer, Freud associou à pulsão de morte, ou seja, uma tendência inconsciente do ser humano de buscar a volta ao estágio anterior. Você já se sentiu assim? Deixa aqui nos comentários. A busca pelo estágio anterior pode chegar até a tentativa de retorno ao útero, ao estágio anterior à vida. Os impulsos orgânicos são conservadores, orientados para o restabelecimento de coisas anteriores, ou seja, a meta de toda a vida é a morte. Enquanto a pulsão de morte exerce pressão no sentido de retorno ao estado inorgânico, a de vida responderia em estímulo ao prolongamento da vida, a vida e o prazer. Cientes de que muitas vezes nosso inconsciente nos leva a desejar a repetição de situações anteriores e muitas vezes desprazerosas, resta-nos a conexão com a pulsão de vida, com a busca pelo prazer. Procure em sua vida o que de desagradável e triste tem se repetido e afastado você de ser mais feliz. Rompa com essa compulsão e busque avançar rumo à vida e à satisfação. Por mais difícil que possa parecer, dê o primeiro passo e caminhe rumo à sua melhor versão, cada vez mais viva e realizada. E a gente também fez um vídeo sobre o livro O Poder do Hábito, que pode te ajudar bastante a como mudar essas pulsões de morte em você. Agora, aproveita e já deixa seu like e se inscreva no canal para juntos caminharmos rumo às nossas melhores versões. Um grande abraço, Carpe Diem.